1h08. Já está pronto o primeiro convidado do programa hoje, então vamos até o presidente da ANRIGS, a Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Gerson Junqueira, que recentemente abordou um tema que talvez para muitos seja distante, a menos que tenhamos uma situação dessas próxima na nossa família, entre pessoas amigas, que é a situação de alguém necessitando de um transplante. Dr. Gerson abordava que o quanto é importante a conscientização, que ela é a chave para reduzir mortes à espera de transplantes. Vamos saber sobre essa realidade vivida aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Gerson, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta. É um prazer estar conversando com vocês sobre um tema que precisa ser abordado nesse momento, porque ele é preocupante. O que aconteceu assim? Ao longo desses 3 anos aí de pandemia, 2020, 2021 e 2022, a gente teve uma queda mundial no número de transplantes. Alguma coisa em torno de 25%, 30% no mundo, e aqui no Brasil não foi diferente. Vários fatores contribuíram para isso, né? Claro que, como o transplante é uma cirurgia, é um procedimento de alta complexidade, ele exige UTI, ele exige um recurso, uma logística que na época crítica da pandemia a gente não tinha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existia muita incerteza em relação aos transplantes, em relação à imunossupressão que esses pacientes fazem, a possibilidade de contrair com mais facilidade o Covid. Isso eram incertezas que na época também afetou o número dos transplantes. Bom, até aquele momento em que os voos foram suspensos, as equipes não podiam se deslocar, né? Então até isso influenciou. E o que nos preocupa hoje? É que passou 2020, passou 2021, 2022. O nosso cenário epidemiológico é um cenário mais tranquilo, né, mais promissor, e o número de transplantes não aumentou. Até nós, nesse primeiro trimestre no Brasil todo, a gente teve números que foram tão ruins quanto os do primeiro trimestre lá de 2021, quando nós estávamos no pico da pandemia, né? Então, esse é um ponto preocupante que a gente precisa salientar, que precisa haver conscientização dos dois lados, né? Lá no lado da doação e no lado do transplante propriamente dito. E de que maneira podemos fazer isso nesse momento, através da conscientização, através de que tipo de abordagem? Porque a gente sabe que é tudo muito delicado, não é? Para uma família, no momento em que decide transplantar, doar os órgãos de alguém. Como é que caminho o senhor vê? Bom, hoje, assim, não basta, juridicamente no Brasil, não basta eu decidir ser doador, me cadastrar, ter na minha identidade adesivado, sou doador, não basta isso. A gente precisa ter com os nossos familiares, com a minha esposa, com os meus filhos, essa conversa aberta e esclarecer, deixar bem claro, eu sou doador. Quando eu morrer, pode doar meus órgãos, eles vão servir para outros pacientes, eles vão salvar vidas. Sou doador e, por favor, façam a doação. Por quê? Porque na hora que o paciente morre, que o doador morre, né, e se a família não aceita que a doação seja feita, a doação não é efetivada. Então, precisa ter esse entendimento da família, do doador com a família, para que a família, no momento da morte, faça a doação. Isso, juridicamente, no Brasil é assim. Então, não basta ter lá adesivado, sou doador. Tem que ter essa conversação com a família para que isso fique muito claro. E essa conscientização precisa existir, né? E precisa se respeitar a minha vontade. Se eu sou doador, no momento da minha morte, os meus órgãos precisam ser doados. E a minha família tem que entender isso, tem que aceitar isso. Essa conversa prévia, muitas vezes, talvez não aconteça. Há casos em que algum profissional médico ou da equipe de saúde tem que propor isso, doutor Gerson? Como é que é para uma família nesse momento? Sim, nos serviços, nos grandes hospitais, onde existem serviços de captação de órgãos, e sabe-se de antemão que o paciente que está morrendo, que está numa UTI, que está em estado grave, é doador, né? Existe uma abordagem da equipe médica, da assistente social,
com a família. Olha, o fulano está muito grave, tem uma perspectiva de morte, né? Ele é doador, e a família, como é que vocês vão se comportar? Então, isso tem que ser conversado, tem que ser debatido também, obviamente, né? Mas depende muito. Travou aqui o nosso sinal, 1h13. De cada pessoa, treinamento em relação a isso. Certo. Doutor Gerson, que... Outra coisa muito importante, assim, que além da gente ter uma diminuição na captação, na doação, na realização de transplantes, nós também tivemos, ao longo desse ano, um aumento no número de pacientes que precisam de transplante. Em 2021, isso era na ordem de mais ou menos 44 mil no Brasil. Hoje, 2022, nós estamos com 49,3 precisando de transplante no Brasil. Isso é muita coisa. Quem está participando aqui do programa é o presidente da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Gerson Junqueira. Estamos falando sobre a necessidade de conscientização para os transplantes. O senhor falava sobre hospitais capacitados para a captação desses órgãos. Como é essa realidade aqui no Rio Grande do Sul? A maioria dos hospitais podem fazer isso, né? Claro que os hospitais de urgência, onde existe trauma, os nossos pronto-socorros é onde isso se efetiva com mais facilidade, né? Mas a grande maioria dos hospitais aqui em Porto Alegre, todos estão capacitados, os hospitais do interior também, né? As equipes de transplante são acionadas, né? Olha, temos um paciente com potencial, a equipe é acionada e aí vai se ver, porque lembrando sempre assim que um paciente pode doar fígado, os 2 pulmões, córnea, tendão, rim, pâncreas, intestino, né? Medula óssea. Então tanta coisa, tantos pacientes que podem se beneficiar. Então, é chamada a equipe de transplante e isso se efetiva, né? Vamos ver se tem alguma questão aqui, antes de terminarmos com o convidado de hoje, o presidente da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, que participa aqui. Tem pergunta aqui para o doutor Gerson. E se essa autorização for deixada via judicial, através de um documento atestado judicialmente, doutor Gerson, pode? Não pode. A família tem que concordar. Olha, então nem assim. Muito obrigada ao questionamento aqui. Doutor Gerson Junqueira, algo mais que o senhor gostaria de falar sobre esse assunto? Hoje, inclusive, o Ministério da Saúde tem um novo documento que os pacientes em lista de transplante podem assinar, que é um documento aceitando receber órgão de um paciente que morreu de Covid. Porque hoje, um paciente que morre de Covid também pode doar, né? Pode doar o seu fígado, pode doar o seu rim, o pulmão não. Mas outros órgãos podem ser doados de pacientes que têm Covid, que morreram de Covid, né? Então, os pacientes que estão em fila espera já podem entrar no Ministério da Saúde ali, tem um link onde ele assina esse termo de consentimento informado, dizendo que ele é um possível receptor de doador que faleceu de Covid. Isso é importante, é uma coisa nova, uma coisa que surgiu agora durante a pandemia. Ótimo. E o senhor já se tem dados a respeito de quantas pessoas receberam órgãos transplantados de alguém que morreu? Não tenho esse número para te dar, mas isso no mundo todo já se fez transplantes, menos pulmão, claro, e sem nenhuma transmissão do vírus para o paciente, para o receptor. Está ótimo, um avanço importante. Doutor Gerson Junqueira, muito obrigada pela sua participação aqui nessa terça-feira. Um bom trabalho e nós estamos à disposição. Então tá, eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Esse foi o presidente da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Gerson Junqueira, aqui falando sobre a conscientização para os transplantes. Vocês podem rever este programa depois que terminar lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho. Podem compartilhar com outras pessoas da família também. E se você não teve essa conversa ainda com os seus familiares, porque no caso da sua morte, eles é que vão decidir se seus órgãos poderão ou não ser doados, aproveite e encaminhe essa entrevista, diga que você tem esse interesse, porque quanto mais nós alertarmos as pessoas que vão ficar depois que a gente partir, mais fácil será para que eles cumpram com aquilo que nós queremos enquanto estamos vivos, que é ser doadores
após a nossa morte, dos órgãos todos que foram impossíveis doar, como o doutor Gerson Junqueira dizia, inclusive pacientes vítimas de Covid, porque apenas o pulmão não pode ser transplantado, mas os outros órgãos também pode, que é uma novidade que ele contou aqui para a gente nessa tarde de terça-feira.